tarde, alunos do 7º ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Hoje nós iniciaremos nossa primeira videoaula. E nessa primeira semana, eu vou fazer sempre uma revisão do conteúdo que vocês já estudaram já nesse período de pandemia. A nossa primeira atividade impressa, vocês viram o chamado período do feudalismo, né? Com suas características, como esse sistema, conhecido como feudalismo, foi vivenciado no continente europeu entre os séculos IV até o século X. Né? Algumas características básicas desse feudalismo, vocês já haviam estudado, foi a ruralização. Né? A Europa passou a sofrer grandes invasões de povos vindos de fora. Esses povos passaram a ser conhecidos como povos bárbaros. Esses povos bárbaros passaram a vir em pequenas quantidades, mas com o passar do tempo, eles passaram a vir em maiores quantidades e não mais de maneira pacífica, passaram a ter guerras, foram chamadas de grandes invasões bárbaras. A partir dessas invasões, as pessoas que viviam nas cidades do continente europeu começaram a se afugentar, a sair da cidade e ir para o campo. Essa saída da cidade para o campo foi chamado no período de ruralização. A partir daí, foi iniciado o processo de formação do feudalismo na Europa. As pessoas passaram a viver no campo, os pequenos agricultores, os pequenos comerciantes passaram a viver nos feudos, que eram as terras, passaram a trabalhar nesses feudos, a trabalhar na agricultura, se tornaram camponeses. Então, a grande maioria da sociedade feudal era formada de camponeses, servos, que tinham várias obrigações, vocês devem ter lido e estudado isso nas atividades. Então, nesse período do feudalismo, essas características marcaram toda uma época, né? As pessoas vivendo nos feudos, o senhor feudal, como líder do feudo, ele tinha total autonomia nas decisões, né? Inclusive de punir e de ameaçar os seus servos para que esses não tentassem fugir, né? Por isso que eram chamados de servos, eles não tinham liberdade de ir de um canto para o outro. Né? Nessa época também houve algumas mudanças, por exemplo, o poder era descentralizado. O que é isso? Existia a figura do rei, porém o rei ele não tinha o poder de tomar decisões dentro dos feudos, já que cada feudo tinha o seu dono, que era chamado de senhor feudal. Então, havia uma relação de dependência entre o rei e os senhores feudais, porque um dependia do outro, seja para proteção em períodos de guerra, e cada um mandava apenas no seu próprio feudo. Né? Por isso que era chamado de poder descentralizado. Né? No feudo também havia várias obrigações que o camponês ou o servo tinha que cumprir. Por exemplo, ele ganhava um pedaço de terra, ganhava, entre aspas, né? Ele ganhava um pedaço de terra, ele arrendava esse pedaço de terra, ele poderia trabalhar nesse pedaço de terra para ele, mas ele tinha outras obrigações. Além de plantar o seu próprio alimento, ele tinha obrigações com o senhor feudal, por exemplo, de plantar na terra do senhor feudal. Além disso, ele tinha que dar parte da produção que ele fazia para o senhor feudal e pagava também por qualquer material que ele usasse e que fosse do senhor feudal, por exemplo, fornos, fornalhas, né, moendas, moinhos. Então, o que ele necessitasse que fosse do senhor feudal, ele teria que pagar. São as chamadas obrigações feudais. Além disso, a sociedade feudal ela era bem dividida, hierarquizada. Era conhecida também como sociedade estamental. O que é isso? Era dividida em estamentos ou classes. Vocês devem ter observado na pirâmide, que foi na antiguidade, que havia uma divisão social. Quem estava no topo? O rei. Abaixo dele vinha a nobreza, formada por marqueses, duques, condes. Eram os nobres, cuja função era ir para a guerra. A função deles era guerrear. Eles eram guerreiros que protegiam o feudo em épocas de guerra. Abaixo deles vinha o clero, os membros da igreja, o papa, bispos, né? Então, todos que faziam parte da igreja, da organização da igreja, faziam parte do clero. Além desse grupo, existiam também, e formava a grande maioria da população, os camponeses, que eram os servos. E existiam também os escravos, que normalmente eram prisioneiros de guerra. Então, nessa sociedade, ninguém podia ir de uma classe para outra. Né? Quem nascesse servo,
ele, infelizmente, iria morrer servo, ele não tinha como mudar de classe, né? E quem seria guerreiro, ele ia ser guerreiro até o final da vida dele. Então, havia essa hierarquização, que começava sempre do maior, do mais poderoso, por exemplo, os reis, até o menor, ou que não tinha grande participação na sociedade, como os escravos, né? Então, essa divisão social era bem presente no feudalismo. Era uma rigidez muito grande, né, por causa dessa divisão social. Outro momento também que vocês viram no período do feudalismo é que quando ele começa a entrar em crise, houve algumas mudanças, né? E por que que surgiu essa crise do regime feudal? Alguns servos estavam descontentes com a grande quantidade de obrigações que eles tinham. Essas obrigações eram muito duras, então eles trabalhavam e não tinham nenhum lucro ou nenhum bem-estar. Eles trabalhavam só para o bem-estar do senhor feudal ou dos reis ou dos nobres. Então, eles não tinham possibilidade de melhorar de vida. Então, a partir desse descontentamento, as pessoas passaram a querer fugir dos feudos, a esvaziar os feudos. Mas isso foi um período que demorou muito. Então, a partir dessa época, até o final do feudalismo, até a crise do regime feudal por causa dessas obrigações e também por causa de outros fatores, por exemplo, como as cruzadas, as cruzadas foi um período importante que levou ao fim do feudalismo, porque a partir delas o comércio ressurgiu. E com o comércio as pessoas passaram a ter mais liberdade. Então as cidades também, com isso, passaram a aflorar, a reflorescer. As cidades começaram a reviver. Então as pessoas estavam saindo do campo para morar nas cidades. Isso foi uma outra grande mudança que levou à crise do mundo feudal ou à crise do feudalismo. Mas isso nós vamos ver mais para frente na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, acessem o vídeo, né? Podem pesquisar em outras fontes